Vincent ergueu o queixo e disse: Estamos encerrando seu negocinho vergonhoso. A voz dele ecoou pelo tribunal de falência. Meus pais atrás dele, cheios de orgulho. Mamãe fingindo lágrimas. Papai com aquela cara de juízo final. Eu fiquei quieta. Na mesa da defesa. Ouvindo o advogado deles apresentar aquela petição falsa. Esperando o momento exato. O momento que quebraria tudo o que eles achavam que sabiam. Então a juíza Margaret Holloway congelou. No meio da frase. A caneta parada. Os olhos presos no nome da empresa. Os advogados correram até o banco. A juíza sussurrou, irritada. É a mesma Apex Defense Systems do contrato de 189 milhões com o Departamento de Defesa? A mesma que saiu no Wall Street Journal semana passada? O advogado de Vincent gaguejou. A juíza me encarou. Olhar de choque e de indignação crescente. Quero documentação completa. Ou isso é a petição mais incompetente que já vi em 30 anos. Ou alguém está tentando cometer fraude no meu tribunal. O sorriso do meu irmão ruiu. Apex Defense Systems. Minha empresa. Fundada por mim, Gabriela, 8 anos atrás. Num garagem apertada. Com $3.000 economizados. Os Moretti não faziam garagem. Faziam prestígio. Meu pai, Antônio, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Vincent, o príncipe herdeiro. Carla, minha irmã, casada com dinheiro antigo. E eu, a do meio. A decepção. A menina que trocou Varton por brincar com eletrônicos. Isso não é negócio, Gabriela. Consegue um emprego de verdade. Trabalhe num banco. Você vai falhar. Depois vai pedir pra gente resolver. Eu disse que não desistiria. Ele disse que eu iria. Saí do escritório dele sem olhar para trás. Os primeiros 5 anos foram infernais. Ramen. Café. 20 horas por dia. Erros caros. Quase quebrei. Minha família só observava. Esperando minha queda. Continua brincando com computadores? Vincent debochava no Natal. Esse seu hobby ainda existe? Meu pai completava. Estamos preocupados. Mamãe sussurrava. Estamos com vergonha de você. Parei de ir em reuniões de família. Transformei humilhação em gasolina. E cresci. Apex cresceu. Criamos tecnologia capaz de detectar ataques em milissegundos. Fechamos nosso primeiro contrato com o governo no 4º ano. E agora? No tribunal. Meu nome estava prestes a virar a arma que eles nunca esperaram. No 5º ano, fechamos o 2º contrato. No 7º, já éramos 47 funcionários. 12 milhões por ano. Inovação. Respeito. A startup de defesa que todo mundo queria entender. 6 semanas atrás veio o contrato que mudou tudo. O acordo de 89 milhões com o Departamento de Defesa. Vários anos. 3 ramos militares. A chave que transformaria a Apex em gigante. O Wall Street Journal publicou matéria. Revistas do setor exaltaram nossa tecnologia. Investidores começaram a bater na minha porta. Minha família. Zero ideia. Eu mantive tudo em silêncio. Usava meu nome de casada, Gabriela Santos, em todas as aparições públicas. Quem reconheceria em G. Santos, CEO como a filha fracassada? Ninguém. E eu gostava assim. Eu não precisava do orgulho deles. Mas, pelo visto, ainda precisava lidar com a interferência deles. A petição de falência chegou 3 semanas após o anúncio do contrato. Vincent a enviou. Alegava que a Apex me devia 2 milhões. Um investimento em que ele teria feito no 2º ano. Mentira. Cada palavra. Ele nunca investiu nada. Nunca ofereceu ajuda. Só deboche. Os documentos anexados. Forjados. Contratos falsos. Acordos que nunca assinei.
Demonstrativos financeiros inventados. Fraude pura. Da pior espécie. Fraude que pode destruir uma empresa. Congelar ativos. Assustar investidores. Comprometer contratos do governo que exigem estabilidade. Liguei para minha advogada na hora. Eles querem te forçar à falência com documentos falsificados, ela disse. É burro. Muito burro. Uma perícia desmonta isso em horas. Mas até lá, atrasa seu contrato com o Dudê. Exatamente o plano. Vincent sentiu o cheiro de algo grande. Queria sabotar. Mas como ele descobriu algo, ela perguntou. Minha prima trabalha no escritório que lida com nossas obrigações legais. Deve ter visto algo e contado na família. Suspirei. Eles não sabem o tamanho do que eu construí. Só ouviram que eu tenho um contrato com o governo. E decidiram se meter. Por que destruiriam seu sucesso? Respirei fundo. A resposta doía, mas era verdade. Porque o meu sucesso prova que eles estavam errados sobre mim. Algumas pessoas simplesmente não suportam ver você vencer. A audiência estava marcada para quinta-feira de manhã. Cheguei cedo. Roupa sóbria, cara de executiva. Elegante. Forte. Sem ostentação. Minha advogada, Patrícia Acuno, apareceu com 3 caixas de documentos. Provas. A verdade inteira sobre a Apex. Vincent entrou logo depois. Com meus pais ao lado. Uma entrada teatral. Ele vestia o terno caro das fotos da concessionária. Mamãe de preto, como se fosse a um velório. Papai carregando aquela postura de honra de família ofendida. Ninguém me cumprimentou. Nada. Nenhum olhar. Eu não era filha. Era problema. Finalmente enfrentando consequências, Vincent disse para o advogado dele. Alto bastante para eu ouvir. Já devia ter acontecido anos atrás. O tribunal tinha poucos espectadores. Curiosos. Um jornalista. Gente de outros casos. Ninguém imaginava o que estava prestes a explodir ali. A juíza Olova entrou. Eu sabia tudo sobre ela. 30 anos no cargo. Olho clínico. Zero paciência para fraude. Se alguém desmontaria o golpe de Vincent, seria ela. A sessão começou. O advogado dele apresentou a petição. Falou do empréstimo. Do calote. Da empresa fracassada. Excelência, a ré evitou pagar uma dívida familiar substancial, financiando um negócio sem viabilidade financeira. A juíza levantou a mão. Nome da empresa, Apex Defense Systems, Alexandria, Virgínia? Sim, Excelência. Ela digitou algo no computador. E então parou. Imóvel. Olhar fixo. Foi aí que chamou os advogados ao gabinete. Um sussurro tenso começou. Minutos longos. Eu assisti a confiança de Vincent derreter. Ao vivo. O advogado dele empalideceu. Meu pai se inclinou, tentando ouvir. O sorriso de superioridade dele virou preocupação. Até que a juíza falou em voz alta. Vamos suspender por 30 minutos. Quero documentação completa das duas partes. E você? Ela encarou o advogado de Vincent com um gelo que dava arrepios. Recomendo que verifique cada documento enviado. Se eu encontrar fraude nesta corte, as consequências serão severas. O martelo bateu. Seco. Vincent praticamente correu para o advogado. O que está acontecendo? O que ela disse? Usei o intervalo para organizar minhas provas. Calma. Precisa. Pronta para desmontar o teatro deles peça por peça. Patrícia espalhou as provas na mesa. Relatórios financeiros reais. 12 milhões em receita. Caixa forte. Nada de empresa quebrada. O contrato com o Departamento de Defesa, sigiloso, mas legítimo. Cartas de investidores. Declarações de imposto. Auditorias. 8 anos de registros impecáveis. E então,
A autópsia da fraude de Vincent. Os peritos analisaram tudo. Os contratos de empréstimo tinham sido criados 6 dias atrás. Metadados digitais gritaram a verdade. Assinaturas falsificadas. Números inventados. Um teatro barato. 30 minutos depois, a juíza Holloway voltou. Fiz uma pesquisa preliminar no intervalo, ela disse. Apex Defense Systems não é uma empresa falida. É um contratante de defesa altamente bem-sucedido. Um dos maiores contratos de cibersegurança do ano fiscal. Ela encarou o advogado de Vincent. Gostaria de explicar por que entrou com pedido de falência contra uma empresa sem qualquer sinal de dificuldade financeira? O advogado engoliu seco. Excelência, meu cliente apresentou documentação de uma dívida. Documentação que, à primeira vista, é inconsistente com registros públicos. A juíza se virou para mim. Senhora Santos, ou devo dizer, Moretti? Já que o peticionário é seu irmão. Deseja responder às acusações? Levantei. Voz firme. Excelência, não existe dívida. Não existe investimento. Cada documento apresentado é fraudulento. Meu irmão nunca teve qualquer envolvimento com a Apex. Ele fez isso para sabotar minha empresa porque meu sucesso constrange. É uma acusação séria. Tenho provas sérias. Assenti para Patrícia. Ela começou a distribuir os documentos. Estes são nossos registros financeiros, preparados por nossos contadores certificados. Aqui, a análise forense que mostra que os documentos do peticionário foram criados há menos de uma semana. E está a linha do tempo das declarações públicas do meu irmão, 8 anos de desprezo e hostilidade. Vincent saltou da cadeira. Isso é absurdo. Ela é minha irmã. Tenho todo o direito de cobrar o que me deve. Que dívida, Vincent? Minha voz saiu calma. Cite a data do suposto empréstimo. Mostre a conta bancária de onde saiu o dinheiro. Apresente uma única prova que não desintegre sob análise. Ele não apresentou. Porque não existia. Só ganância. Só inveja. Só ódio embrulhado em papel timbrado. A juíza analisou tudo por 20 minutos. Silêncio absoluto. O advogado de Vincent parecia querer evaporar. Meus pais já não choravam nem fingiam indignação. Agora era só medo. Medo de perceber que o plano tinha implodido. Finalmente, a juíza falou. Revisei o material apresentado por ambas as partes. A análise forense era devastadora. Os metadados não mentiam. As provas de Vincent tinham sido criadas dias atrás, não anos, como ele alegou. Meus documentos, ao contrário, mostravam tudo. Ativos sólidos. 0 dívidas com o peticionário. Uma empresa saudável. A juíza se virou para ele. Senhor Moretti, estou arquivando esta petição. Pausa. Fria. Letal. Mas sua participação com este tribunal não termina aqui. O rosto de Vincent empalideceu. Entrar com uma petição de falência fraudulenta é crime federal. Vou encaminhar o caso ao Departamento de Justiça para investigar possível falsidade e fraude. Excelência, houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum. A voz dela cortou o ar. Você enviou documentos forjados. Inventou dívidas. Tentou empurrar uma empresa bem-sucedida para a falência usando fraude. Ela tirou os óculos. O silêncio ficou pesado. Interferir em um contratante do Departamento de Defesa pode resultar em acusações adicionais. O governo não tolera quem coloque em risco ativos de segurança nacional. Vincent tentou rir. Segurança nacional? É só a empresinha de tecnologia da minha irmã. A juíza quase explodiu. A empresinha onde a sua irmã fornece infraestrutura crítica de cibersegurança ao exército americano. Sabotar isso não é só fraude. É potencialmente um risco à segurança do país. Ela então olhou para mim. Senhora Santos, peço desculpas pelo tempo perdido. A reputação da sua empresa não será afetada. O registro vai refletir claramente a natureza fraudulenta da petição. Obrigada, Excelência.
Caso encerrado. O caos começou. Oficiais cercaram Vincent e seu advogado sobre o processo criminal. Meus pais tentaram fugir discretamente. Meu pai parou quando nossos olhos se cruzaram. Não consegui ler sua expressão. Vergonha? Raiva? Ou só o choque de ver o plano dele implodir? Senhor e Senhora Moretti. Minha voz saiu gelada. Imagino que vocês sabiam de tudo. Papai se virou. Gabriela, isso foi ideia do Vincent. Vocês estavam na galeria, concordando com cada palavra enquanto ele tentava destruir minha empresa. Não finjam inocência. Achamos que estávamos ajudando, ele disse. Quem vocês estavam ajudando? O filho de vocês a cometer crimes federais? Ou a própria consciência, para continuar acreditando que eu era o fracasso da família? Mamãe avançou um passo. Não sabíamos que chegaria a esse ponto. Achamos que a empresa estava mal. O Vincent disse. O Vincent disse o que quis acreditar. E vocês acreditaram porque era mais fácil do que admitir que erraram sobre mim. Recolhi meus arquivos. O contrato de 89 milhões? É real. Os 47 funcionários que dependem da Apex? São reais. A tecnologia que protege soldados americanos? Também é real. Vocês tentaram destruir tudo isso porque o meu sucesso incomoda. Respirei fundo. Estou cansada. O que acontecer com o Vincent agora é problema dele. E o que vocês contam a si mesmos para dormir? Isso é problema de vocês. Eu respirei fundo. Não me procurem mais. Não finjam que somos família. Família não tenta falir alguém com documentos falsos. Saí do tribunal sem olhar para trás. A investigação federal avançou rápido. O advogado do Vincent, com medo de perder a licença, abriu tudo. Contou que Vincent tinha inventado a história. Disse que a Apex estava falindo. Disse que precisava acabar com o problema antes que nossa empresa envergonhasse a família. O advogado foi negligente. Confiou no cliente. Não verificou nada. Mas o esquema era do Vincent. 6 semanas depois, veio a bomba. Fraude em falência. Perjúrio. Tentativa de interferir em um contratante do governo. 15 anos de prisão possíveis. Meu pai correu atrás de contatos. Gastou dinheiro que eu nem consigo imaginar. Conseguiu um acordo. 3 anos em regime semiaberto. Vincent perdeu o cargo. Perdeu o nome. Ganhou uma felonia pro resto da vida. A rede de concessionárias da família sobreviveu. Mas meu pai não. Virou tóxico. Clientes ricos não queriam aproximação com o pai do fraudador. Hoje, ele só aparece como consultor. Quem manda são os gerentes jovens. 6 meses depois, minha mãe mandou uma carta. Cheia de desculpas que não eram desculpas. Não queríamos que fosse tão longe. Família deve perdoar. Você precisa entender nosso lado. Não respondi. A Apex Defense Systems fez 10 anos. Agora somos 156 funcionários. Nossos contratos com o Departamento de Defesa chegaram a 340 milhões para os próximos 5 anos. Abrimos uma segunda unidade no Colorado. A terceira, no Texas, já está no planejamento. O Wall Street Journal publicou. A startup de defesa que sobreviveu a uma tentativa de sabotagem familiar. Dei uma única entrevista sobre o caso. Falei das lições legais. Nada do drama. O jornalista perguntou. Por que seu irmão fez isso? Respondi. Tem gente que não aceita estar errada. Prefere destruir algo que deu certo a admitir que julgou mal. E sua família? Tenho uma família excelente. Meus funcionários. Meus parceiros. Meu marido. As pessoas que acreditaram em mim quando eu só tinha uma garagem e um sonho. E sua família biológica? Eles fizeram a escolha deles. Eu fiz a minha. Acabou ali. Algumas respostas não precisam de mais nada. Semana passada, recebi uma carta da minha irmã, Carla.
Sempre distante. Sempre ocupada demais com a própria vida social. Mas a fama do irmão criminoso e dos pais cúmplices tinha chegado ao mundinho dela. Eu sei que você provavelmente não quer falar com nenhum de nós, ela escreveu. Mas quero que saiba que eu nunca concordei com o jeito que eles te trataram. Ela escreveu que sempre acreditou em mim. Que só tinha sido covarde demais para dizer. Uma meia desculpa, cheia de interesse. Queria se afastar do desastre da família. Queria posar de irmã que sempre me apoiou em silêncio. Respondi com uma frase. Apoio silencioso, quando importa, é só cumplicidade. Mas obrigada pela carta. E eu quis dizer isso. Não perdoei. Mas reconheci o gesto. Crescimento começa assim. Pequeno. Minha filha nasceu há 3 meses. Helena. O nome da minha avó. A única Moretti que acreditou em mim. A única que disse, no leito de morte, que eu chegaria lá. Seguro Helena no quarto que preparei com minhas mãos. Na casa que comprei com o meu dinheiro. No bairro que escolhi. Longe de quem tentou me destruir. Conto histórias para ela. Histórias de força. De quedas e conquistas. De construir algo que importa. De quem te levanta. E de quem tenta te derrubar. Sussurrei ontem, mesmo sabendo que ela não entende. Seus avós não farão parte da sua vida. Não é punição. É proteção. Você merece gente que vê seu valor. Não gente que precisa que você fracasse. Ela piscou, com aqueles olhos de recém-nascida que ainda não focam direito. Você vai fazer coisas incríveis, Helena. E eu vou ser sua maior torcida. Isso é família. Não sangue. Escolha. Coloquei ela no berço. Fiquei olhando enquanto dormia. Tão pequena. E tão livre. Ela nunca vai conhecer a família que rejeitou a mãe dela. Vai conhecer a família que escolheu a mãe dela. Isso basta. Isso sobra. Eles me arrastaram para o tribunal achando que, finalmente, iriam provar que eu era um fracasso. Provaram outra coisa. Provaram que eram fraudadores. Literalmente. A juíza reconheceu o nome da minha empresa. Porque construí algo que vale ser reconhecido. Que vale proteger. Que vale celebrar. Eles tentaram destruir um problema. Tentaram atacar uma vergonha. Mas o que atacaram foi uma empresa de 89 milhões de dólares. Uma história de vitória. Uma prova viva do quanto estavam errados. Aquele tribunal não foi a vitória deles. Foi a exposição deles. Hoje, enquanto Vincent cumpre pena. E meus pais desaparecem na própria irrelevância. A Apex Defense Systems continua crescendo. Continuo construindo. Continuo provando que nada é mais forte do que a minha determinação. E que dúvida de família nenhuma é capaz de parar alguém que se recusa a quebrar.